Olá, gente, mais uma vez, boa noite para todos vocês que estão aqui no nosso canal, uninter.marista. Estamos iniciando mais um dia, mais uma live, né, do nosso ciclo de lives que estamos fazendo todas as quintas-feiras. E antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, a Uninter, ela, nesse mês dos pais, ela dá uma força para que o orgulho que você sente do seu pai e o que ele sente por você seja ainda maior. Chegou o mês dos pais Uninter, com desconto de até 50% de desconto nos cursos de graduação e pós-graduação à distância. É isso aí. Você se inscreve, começa a estudar agora e pode pagar até metade do valor nas mensalidades. Na Uninter, você conta com a melhor plataforma digital para estudar a teoria, livros de verdade, ao invés de simples apostilas, além de laboratórios portáteis para praticar onde e quando quiser. Ao todo, são mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação. Aproveite, porque além desse descontão de até 50%, você ainda não paga a matrícula e ainda ganha um curso de inglês online. Então vamos iniciar o nosso encontro de hoje. O nome dele é Wellington Neto. Ele é licenciado em Ciências Sociais pela UFAL, é pós-graduado em Metodologia do Ensino de Sociologia pela Faculdade Venceslau Braz. É professor de Sociologia e Filosofia e já atuou nas redes de educação do estado de Alagoas e de Sergipe. Graduando em Licenciatura Especial em História pela Facibra. Professor do curso Democraciação Pré-ENEM. E na universidade foi membro da coordenação do projeto de extensão do curso de Realidades Brasileiras e membro do grupo de pesquisa de atualização do Atlas das Terras Indígenas em Alagoas em 2014. Trabalhou como educador social na formação em Direitos Humanos pela Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil entre 2012 e 2013, através da Rede de Educação Cidadã. Pesquisador de jogos na educação escolar indígena em Alagoas e já atuou como secretário nacional da Pastoral da Juventude do Meio Popular da CNBB entre 2014 e 2018 e também foi membro da Coordenação Nacional de Jovens da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E prestou serviço de assessoria à juventude pelo Serviço de Assistência Socioambiental do Campo e da Cidade, o SAJUC. Eu estou falando do professor Wellington Neto, né, que é meu amigo particular e é uma pessoa que vai trazer uma contribuição muito importante para a nossa discussão de hoje. Deixa eu... Aguardando o Wellington entrar. Boa noite, professor Wellington. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de conversas e discussões. Se apresente, fique à vontade. Boa noite, professor Sivaldo. Primeiro eu quero pedir desculpas pelo barulho, né? Porque como eu estou aqui na casa dos meus pais, aí tem a via principal e passa muito o carro. Não sei se está atrapalhando ou não, mas já peço desculpas pelo barulho. Depois dessa sua apresentação, vou falar mais o quê? Eu sou o Wellington Neto, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas. No caso, licenciatura, né? As Ciências Sociais, ela
profissional das ciências sociais, ele estuda as relações sociais, as interações sociais, as instituições políticas, a instituição família, as produções culturais, enfim. E aí tem o tripé, a sociologia, a antropologia e a ciência política. No meu caso, eu tenho a ênfase na antropologia, mas sou professor de sociologia porque fiz licenciatura. E não esquecendo das ciências sociais aplicadas, né? O direito é uma ciência social aplicada, a psicologia, o serviço social, a economia e entre outras profissões. No máximo Muito bem. é isso. Que bom, para mim é um prazer estar recebendo você aqui nesse nosso espaço, né? O nosso polo está fechado, mas a gente não podia deixar de estar contribuindo com a sociedade alagoana e do mundo, né? Já que a rede social ela ajuda a gente a chegar no mundo inteiro. Eu gostaria, para início de conversa, você falou que gostaria de começar a live com um poema, então esse é o momento de você iniciar o seu poema. A verdade é uma música do Chico Sainz. E ele vai dizer o seguinte: a cidade. Oi, minha amada, veja o que eu vou lhe contar. Não se preocupe que eu não vou lhe perturbar. Eu tenho pena de ver o seu sofrer. Ai, meu canto, e vamos nós juntinhos viver. Eu tenho pena de ver o seu sofrer. Boa noite para quem chegou. Boa noite para quem está chegando. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, que cresceram com força de pedreiros e suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importa se são ruins, nem importa se são bons. A cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos, e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs. Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a usaram em busca de saída. Ilusória de pessoas de outros lugares. A cidade e sua fama vai além dos mares. No meio da esperteza internacional, a cidade até que não está tão mal. E a situação sempre mais ou menos. Sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu, tudo bem envenenado. Bom para mim e bom para tu. Para a gente sair da lama e enfrentar os urubu. Eu vou fazer uma embolada, um samba e um maracatu. Para a gente sair da lama e enfrentar os urubus. Num dia de sol acordou com a mesma fedentina do dia anterior. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Eu sempre gosto de Chico Sainz, né? Essa música de Chico Sainz. Um grande músico e compositor recifense que faleceu há uns anos atrás. E aí eu sempre gosto de trabalhar abrir algumas discussões, alguns diálogos, né, com base de algum poema ou canções, e para retratar um pouco sobre essa questão de desigualdade social. E aí o foco vai ser muito mais ligado nessa questão mais urbana. Nada melhor que trazer a poesia do Chico Sainz para abrir essas discussões. Muito lindo, viu? Gostei bastante. Quando terminar aqui a live, já vou procurar a música para dar uma escutada, assim, para internalizar um pouco mais isso que ela fala. Então, para início de conversa, depois desse lindo poema musicado de Chico Sainz, eu queria que você falasse para nós um pouquinho do panorama das desigualdades sociais históricas no Brasil. A gente sabe que a desigualdade social no Brasil não é uma coisa que começou hoje, nem na semana passada. Ela já tem mais de 520 anos que ela só cresce.
Eu queria que você desse esse panorama das desigualdades no Brasil. Primeiro eu quero deixar uma pergunta e aí a gente vê se tem essa resposta no final da live. Primeiro eu quero começar o seguinte: como é que o rico fica rico e como é que o pobre fica pobre? Essa é a pergunta que a gente vai ver se a gente responde até o final da live, né? Trago muito mais provocações. Então, como você já falou, eu acho que primeiro a gente tem que conceituar o que é desigualdade, né? No caso, a desigualdade social, que a gente vai encontrar desigualdade em diversos âmbitos. Mas na desigualdade social, a gente pode dizer que é qualquer forma de concentração de poder de uma classe social ou de um grupo social, né, sobre determinados indivíduos. E aí, no Brasil, essa concentração de poder, ela se dá desde 1500, com o processo de colonização. Tem um sociólogo, que é o Antônio Catiani, ele vai dizer o seguinte: histórica, deparamos-nos no Brasil com uma sólida relação entre domínios econômicos, políticos e ideológicos. Tudo isso já veio pronto desde 1500 com os portugueses. E aí, toda desigualdade ela tem sua raiz, tem sua raiz histórica. Então, o processo de colonização muito forte já veio impondo, já veio construindo a desigualdade, né, na questão política, na questão cultural, religiosa, e entre outras, e econômicas, principalmente no sentido da exploração. A escravidão, o grande ápice também da desigualdade social no Brasil, e também a falsa abolição, porque quando a princesa Isabel lá assinou a Lei Áurea, e disse assim: virem-se para o povo preto, disse: vire-se. Então a galera foi formando as palafitas, foi formando as periferias, foi formando as favelas, e aí foi gerando vários problemas que permanece até hoje. Problemas que vêm da nossa realidade, nós que viemos de regiões periféricas. Então é um processo bem histórico. Além dos ideais paternalistas, da ideia de dizer o que é serviço de homem, o que é serviço de mulher, enfim, né? Essa questão paternalista, uma exploração também, uma situação machista presente na sociedade, e enquadramentos de padrões estéticos. O que é que combina para um lugar e o que é que não combina para algum lugar. Não sei se você está me entendendo nessa questão da estética. Também gera muita desigualdade, muito preconceito, muita discriminação. As origens da desigualdade também está presente na pobreza, na concentração de renda e na naturalização das coisas. Era o que eu falava na live lá com a Renata Medeiros, que a gente naturaliza as desigualdades. E aí isso é um processo bem a gente vê isso constantemente, né, de dizer o seguinte: olha, o pobre é pobre porque Deus quer. O rico é rico porque Deus quer. Você está nessa situação de pobreza porque Deus quer. Ou por outros motivos. Acabam naturalizando as coisas ou envolvendo as questões religiosas. Né? E aí também vem poxa, é histórico. Mas quem é que mantém essa estrutura nesse percurso histórico? A gente pode falar de N fatores. Mas aqui eu queria focar na questão dos meios de comunicação. Muitas vezes o que mais predomina nesse sentido são as ideias dominantes da classe de quem está dominando a outra classe. O próprio Marx vai falar, o Karl Marx vai falar, né? As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então o que é passado para a gente, o que é passado no dia a dia, no Jornal Nacional e entre outras questões, são ideias das classes dominantes. A gente vê ali uma análise de conjuntura do Jornal Nacional partindo da visão da elite. Então, muitas vezes, o sistema de comunicação ele contribui na manutenção dessas desigualdades e principalmente no domínio de uma classe social sobre outra, no caso da elite e dos mais ricos. O sistema educacional, tinha uma frase do Darcy Ribeiro que eu esqueci. Ele falava que mais ou menos assim, que a decadência da educação era um projeto político, isso, né? Manter.
essa era alguma coisa assim, nessa linha da educação, não ter investimentos em educação, manter o sistema político que aí está, é um projeto político. Milane Oliveira falou que o poder hegemônico é. A mídia hoje se caracteriza como quarto poder, está diretamente ligado, é quem decide os rumos das eleições, é quem pauta as nossas vidas, é o que vai pautando o que é certo e o que é errado, e a gente vai naturalizando isso sem fazer. Muitas vezes a gente vai naturalizando isso, alguns indivíduos, sem fazer uma reflexão mais profunda. E aí, como eu falei, né, muitas vezes se reproduzem tendências elitistas, às vezes a gente reproduz pensamentos elitizados ou elitistas. As classes dominantes, tanto no ponto de vista intelectual, política e econômica, que muitas vezes essas classes se encontram numa situação já privilegiada. E aí tem a questão do problema da distribuição das riquezas, que é uma questão histórica, essa da distribuição da riqueza no Brasil. Né? Decorre de fatores como a herança do sistema escravocrata e a falta de políticas públicas voltadas para a resolução desses problemas. Mais ou menos nessa pegada mais histórica de onde vêm as raízes dessa desigualdade social. Se a gente vai analisar também, trazendo mais, fazendo nessa linha do tempo, também aumenta muito no Brasil com as questões, com a chegada do neoliberalismo, no avanço do neoliberalismo na década de 90, e que permanece até hoje de uma forma muito mais agressiva. Muito bem. É importante a gente saber de onde as coisas vêm, né? Que não foi algo criado, nada brota do nada. Sempre existe uma construção que existe por trás e que, se as pessoas não tiverem uma visão crítica das coisas, elas nunca vão enxergar essa construção maléfica, né, que vem por trás de toda essa desigualdade que existe no Brasil. Alguém está sempre por cima para a maioria estar sempre por baixo, né? Como dizia lá no poema que você recitou tão bem para a gente. Durante os governos populares, né, os governos de esquerda, nós tivemos uma melhora considerável dos nossos índices de desigualdade social no Brasil. Começou lá no governo, que não era um governo popular, nem de esquerda, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando se fez um ensaio de uma distribuição maior de renda para a população através daquele monte de bolsa que existia, né? Era Bolsa Escola, Bolsa PET, Bolsa Alimentação, Vale Gás. E com a ascensão dos governos de esquerda, Lula e Dilma, isso foi ampliado para um projeto maior chamado Bolsa Família. O que você teria para falar para a gente sobre esses avanços sociais durante os governos de esquerda? Eu falaria, hoje em dia eu não chamo governo de esquerda, eu chamo governos progressistas, porque, de certa forma, houve um pacto com a classe dominante. Se a gente vai falar aqui que existe uma classe dominando a outra, né, teve que haver um pacto para que o governo pudesse governar até certos pontos, avançar em uma determinada pauta até certo limite. Então, chamaria governo progressista. E esse governo progressista, o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha uma linha mais neoliberalista. A ideia de Estado mínimo, de privatizações, foi um avanço de grandes privatizações. Ao mesmo tempo que surgia migalhas na ideia de distribuição de renda e tal, havia também toda uma lógica de vender o país, de entregar o país ao imperialismo. No caso, o país imperialista, a gente se refere aos Estados Unidos da América. Então, acho que é mais correto falar governo progressista. E aí, fazendo uma frente ao neoliberalismo, né, porque havia o pacto, né? O Lula, quando fez a candidatura dele, em 2002, teve a carta ao povo brasileiro. Então, falava de um pacto. Então, para não romper de vez com essa elite, então seguiu uma proposta, uma
uma proposta desenvolvimentista. Foi marcado o período dos governos Lula e Dilma, nesse sentido, né? Então, o governo desenvolvimentista, ele avança, tem a tendência de avançar a presença mais forte do Estado. Enquanto o neoliberal dizia, ó, Estado mínimo, a gente vai fazer um Estado mais forte, né? Visando também uma melhoria na distribuição de renda. Então, assim, foi um período que o Brasil cresceu muito em diversas pautas, na questão do Bolsa Família. Em Alagoas chegou um período que o Bolsa Família era a única fonte de renda, de distribuição de renda, de fazer o dinheiro circular nesse período. E aí, do ponto de vista econômico, houve uma emergência de classes. A galera podia comprar, era mais fácil comprar, não é que podia comprar, é que tinha mais acesso às compras. Era mais acesso às casas populares. Vários municípios ganharam, foram beneficiados com essas políticas de classes populares, de moradia, na verdade. As rendas tornaram-se mais altas, e um melhor acesso aos bens de consumo, como eu falei agora das compras, do automóvel, né? A galera, pessoal, uma família pobre, de baixa renda, podia financiar uma moto, podia comprar uma moto. O trabalhador cresceu, aumentou sua renda. As universidades aumentaram as vagas para as universidades, campos, institutos federais bombaram. Se for ter uma ideia de Messias, são centenas de estudantes de Messias que estudam no IFAL, né, por exemplo. Então, são avanços, mesmo tendo esse comprometimento com a classe dominante, também tinha esse comprometimento, né, com as classes populares. Então, saudades do Rascunho Design, que é dizendo saudades. Então, além disso, teve a valorização do salário mínimo, que hoje em dia é praticamente nada, né? Teve as reservas internacionais, que é o que está salvando o Brasil nessa crise sanitária. São mais de 363 bilhões de dólares deixado por esse governo. E aí o governo caiu nessa lógica de também se aliar às classes dominantes. Para a classe dominante, nunca é bom ter a ascensão do mais baixo. Quanto mais tem, mais quer subir e desce, né? O de cima sobe e o de baixo desce, xibom bom bom, como diria as meninas. As meninas. Xibom bom bom. Pronto, então é nessas pegadas. Houve um grande avanço nessas questões, teve também nessas questões de políticas públicas, tornou-se a sexta maior economia do mundo, estava caminhando para ser a quinta economia do mundo, mas também falhou muito na questão das desigualdades sociais. Tinha essa lógica desenvolvimentista, mas pelo pacto, muitas vezes, a elite, e aí eu falo do Congresso Nacional, e entre outros setores do Estado, que impedia determinados avanços. Hoje eu estava até falando com meu afilhado sobre o projeto Fome Zero. Não sei se você lembra. Foi o maior auê, a mídia foi contra, os prefeitos se revoltaram, porque não iam fazer a gerência do projeto, então meio que acabou e virou o Bolsa Família e alguns projetos específicos nesse sentido. Bem, e aí veio em 2016 o golpe, né? Era isso que a gente, desde o golpe, a gente tem, né, eu particularmente uso o termo golpe, né? Tem gente que não gosta muito desse termo, mas aqui a gente está falando eu sou do meio popular, você também é do meio popular, e no meio popular a gente usa a expressão golpe, né? De lá para cá, a gente tem notado muitos retrocessos em várias áreas, né? As pessoas que antes fingiam uma falsa tolerância
hoje em dia já abre a boca para descer a lenha em tudo quanto é de minoria, de classe social. O, o presidente da República é uma dessas pessoas, né? E se a pessoa escuta o presidente falando, se sente no direito também de descer a lenha de falar o que quiser, que não é tão bem assim, em nome da liberdade de expressão. Hoje tudo é liberdade de expressão. Humilhar, pisar, enforcar as pessoas, esculhambar de tudo quanto é nome feio, é tudo em nome da liberdade de expressão. Mas quais são os retrocessos que você enxerga após 2016, desde aquele fatídico golpe político no Brasil? Na verdade, isso já começou em 2014. Foi uma eleição muito apertada para Dilma Rousseff ganhar. E aí, quando ela ganha, ela já se alia logo com Joaquim Levy, né, nesse ponto de vista econômico. E já nesses períodos a gente já foi perdendo muita coisa, porque já iniciou o ajuste fiscal, já iniciou alguns acordos por causa que estava aí prevendo o impeachment. E aí se consolida o golpe, e aí vem as reformas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Eu penso que essas duas reformas são um dos grandes pilares para que a gente viva esse aumento das desigualdades sociais, inclusive na questão da distribuição de renda, né? O trabalhador perdeu seus direitos, grande parte dos seus direitos, tanto na questão durante a atuação do trabalho, como na questão para conseguir se aposentar. Então, eu, por exemplo, eu sei que eu vou morrer e não vou me aposentar por causa dessas reformas da Previdência, né? Tanto é que Michel Temer não conseguiu votar essa reforma da Previdência, mas foi votada agora com o projeto do Paulo Guedes, que é bem pior que a do Michel Temer. Além de tudo, a questão na educação, eu penso que a reforma do ensino médio, ela não contribuiu para a questão da educação. Aí volta aquela ideia de que a educação é um projeto que está favorável ao sistema que está dominando, e o sistema que está dominando são as classes de elite, né? São os demontes de políticas públicas a nível hard, como disse Milane Oliveira. Então a gente perde muito com essa ideia do golpe, que eles previam, eu estou falando do ponto de vista mais militante, não do ponto de vista mais professor, né? Então, tinham um norte, mas aí não contavam com o fenômeno chamado Jair Bolsonaro. E aí aconteceu o grande racha, né, dessa consolidação do golpe. E eu não sei o que era pior, ou o Jair Bolsonaro ou os outros, mas aí vem uma enxurrada, já em 2019, de percas de direitos e perseguição política e promoção de diversos atos de discriminação. E aí vem essa pandemia, e aí acaba agravando mais ainda a situação, principalmente nessa questão da distribuição de renda. Nem precisava a pandemia, né? Nem precisava a pandemia, justamente isso, né? E o governo antes dessa pandemia já pensava muitas vezes em cortar, vinha cortando investimentos, principalmente na educação e na saúde, né? As universidades, se tivesse investido muito na educação, nas universidades, a gente estava bem à frente na questão de pesquisas para solução e enfrentamento dessa pandemia, né? E aí veio o fenômeno fake news, como disse o David aí, Rascunho Design, se sustentou nessa pauta de fake news, né? Então a gente vê uma direita também rachada, ao mesmo tempo que diz, a esquerda está rachada, a direita também ficou rachada nesse período, porque o projeto meio que não deu certo, agora que estão tentando costurar. Então vem muito nessa pegada. E aí teve, eu penso que a grande perda mesmo no governo Temer foi o teto dos gastos. Então, no caso, eu chamo testes de investimentos. Você vai passar 20 anos sem investimentos públicos a mais no orçamento.
Então perde a educação, a saúde perdeu 20 bilhões de reais. Não era para o Congresso estar aprovando, não era para o governo estar pedindo dinheiro para o Congresso, porque estava previsto isso, né? Perdeu 20 bilhões de reais. A educação também perdeu uma parcela. A questão da ação social também perdeu muito. Então, os municípios perdem muito, os estados perdem muito com essa PEC dos investimentos, que é conhecida como a PEC o teto dos gastos. Bem, e aí a gente fez todo esse panorama, né, para preparar justamente para aquilo, para o que você se propôs de verdade, que é para falar sobre a crise sanitária, o isolamento social e o agravamento das desigualdades sociais. O que esse período ele trouxe, além da doença, lógico, e dos mais de 100 mil mortos que a gente já contabiliza, mais de 3 milhões de infectados apenas pelo cálculo oficial, né? Porque se a gente, segundo a Universidade lá de Pelotas, é só você multiplica esse número por 7, que dá o número real dos infectados. Imagine que você hoje tem 3 milhões de infectados, mas na verdade você tem 21 milhões de infectados. Se for por esse cálculo de Pelotas, né? A gente sabe que esse número do governo é apenas aquelas pessoas que foram até o serviço. Mas tem várias pessoas que não foram até o serviço. Algumas morreram em casa, sem auxílio. Outras, seguindo o exemplo do mestre, disseram que era só uma gripezinha, que isso era besteira, que isso ia passar, né? Mas o que a crise sanitária trouxe de agravamento daquilo que já era ruim? O que a crise sanitária conseguiu piorar? Muitas coisas. E quando a gente vai falar de desigualdade social, é muito amplo. Então a gente ia passar aqui dias falando das desigualdades sociais geradas por essa crise. Então eu preferi fazer alguns recortes e focando mais nessa questão da concentração de renda e de distribuição de renda, que eu penso que é um dos motores, né, que gera essa grande disparidade, o grande também nível de discriminação e de consumo e de acesso aos direitos básicos para a sobrevivência. Primeiro que tem um fato. O fato é, o vírus não escolhe quem será ou quem foi infectado. Seja rico ou seja pobre, a gente vai estar sujeito a ser infectado, né? Porém, as consequências desse tipo de infecção são diferentes de acordo com as distintas realidades. O tratamento que eu falo por Maceió, por exemplo, alguém que mora no Santos Dumont não vai ter a mesma estrutura de alguém que mora lá no Aldebaran, no caso, se estiver infectado com o vírus. O que tem em comum é que ambos estarão infectados, mas como vai se dar como é que vai se dar o tratamento e as consequências são totalmente diferentes, porque está envolvido as questões socioeconômicas. Está de acordo com a realidade que cada um vive, na comunidade que cada um vive, no bairro que cada um vive. É totalmente diferente uma coisa da outra. Então já começa por aí. Depois que essa pandemia ela alonga as desigualdades sociais e econômicas. Se já tinha, agora está maior, né? A primeira é entre os territórios, a primeira é entre os territórios nacionais. E aí se a gente faz a gente faz uma análise na questão tem países que investem muito na questão sanitária, na questão da economia, da distribuição de renda, né? E outros não. E esse outros não é o Brasil, por exemplo, né? O Brasil está nessa ideia também. Então existe uma disparidade
também nacional, internacional, né, nos territórios nacionais. No Brasil, por exemplo, não tem avançado comparado com outros países da América Latina no combate ao Covid-19, ao coronavírus. A outra coisa é a incidência da pobreza, a subtração e menos investimentos. E aí, as respostas das autoridades nacionais, elas não têm eficiência, não são eficazes, não dão segurança. E muitas vezes a gente vê, não tem um norte nacional que direcione toda a federação, a Federação Brasileira, toda a República Federativa do Brasil. Então, governadores e prefeitos vão se organizando de acordo com as suas necessidades. Então tem essa questão, né? E aí as respostas das autoridades nacionais elevam ainda mais a nossa já escandalosa desigualdade social. Primeiro pelo aspecto sanitário. Como é que você vai dizer assim, lave as mãos? Mas tem família que não tem nem água para tomar, para beber, nem água para tomar banho. Então como é que a gente vai fazer nessa... Vai dizer, lave as mãos. Esse dia eu estava pensando assim que o combate ao coronavírus ele é muito numa visão elitizada das coisas. Parece que não existe um estudo profundo das realidades, que existem pessoas em situação de miséria, pessoa que não tem moradia, pessoa que não tem ainda um sanitário para fazer suas necessidades. Então, está muito nessa pegada aí, né? Então, essas pessoas, as mais pobres, elas têm mais chances de contrair a doença e morrer por conta dela. E isso a gente tem percebido. Agora, quem está morrendo são os mais pobres. Nos bairros, se a gente faz uma comparação, teve uma live aí que teve eu apresentei um estudo de um observatório de Fortaleza e comparava os bairros. E aí estavam morrendo mais bairros da periferia, mais pessoas do bairros de periferia do que os outros bairros que têm uma ascensão social maior, né? Famílias que não têm banheiro em casa, em Messias falta água há décadas. Pois é, então tem muitos municípios que nem água para consumo humano tem, né? Água para tomar banho tem. Então é muito fácil para quem não vive essa realidade falar assim, lave as mãos. Compre álcool gel, né? Tem gente que nem dinheiro para comprar álcool gel tem. A gente vive ainda com muita família na situação de miséria. Vai falar? A Milane até colocou aí, né, que tem famílias que nem conseguem fazer isolamento social porque num quarto e sala ou até num cômodo só moram 10, 12 pessoas. Pois é, e tem essa desigualdade demográfica também. Aí, inclusive, estava até falando na pegada da educação para os estudantes. Como é que a gente vai fazer essas aulas remotas se não tem toda essa garantia? E tem essa densidade, às vezes tem família que é um celular só para a família inteira, para a casa inteira, enfim. A outra questão é que os procedimentos básicos, como acesso à água potável constantemente, realizar o isolamento social em locais de moradia precária e precisar sair das ruas para ganhar o pão, é outro empecilho que a gente tem. Tem gente que diz assim, olha, eu não tenho o que comer, então não posso ficar em casa, tem que sair. E aí cresceu muito a ideia também do emprego informal, das carteiras sem serem assinadas, dos entregadores, que também gera outras discriminações. Enfim, é um grande panorama aí. As pessoas mais pobres trabalham em bicos e outros em empregos informais e independe do procedimento e do cuidado sanitário. Então elas, olha, eu preciso fazer determinado trabalho, então eu não posso seguir as condições que eu tenho, elas não permitem que eu siga esse padrão sanitário. Parece que falta um pouco de vontade política para analisar a realidade local, onde os mais pobres ou os empobrecidos, porque a pobreza ela é um projeto, então, onde os empobrecidos estão inseridos, onde vivem, né? Assim como as condições precárias de moradia
dificultam o isolamento vertical das periferias também. Como falou aí, né? Uma casa com 10 pessoas, aí ele fica em casa. Uma casa que só tem um quarto. Tem lugares assim. Ou que tem 2 quartos, 2 cômodos, e diz, ó, fica em casa. Então, como é que vai ficar em casa? 10 pessoas passar o dia todo dentro de casa. Falta uma análise nesse sentido, né? Um estudo, né? E Messias, tem Verdade. gente comendo a saco. É verdade. Então a gente está vendo muito a pobreza, a miséria voltando. Voltando por causa da ineficiência política, ou da vontade política de governar também para os mais pobres, né? Ficam numa visão apenas para os mais ricos, apenas para os, os banqueiros, por exemplo, né? O auxílio emergencial, ele não é caracterizado como uma distribuição de renda, né? Porque o que o governo dá ainda é migalhas comparado com o que se dá para os banqueiros nesse período de pandemia. Eu, A dificuldade que os pequenos comerciantes têm para acessar o crédito do governo é enorme. Então, menos de 20% conseguiram acessar esse crédito que o governo liberou, que o Congresso liberou e o governo aprovou. Aliás, tem que dizer assim, né, também, eu li no tirando as dúvidas. jornal, em um jornal, Wellington, de circulação nacional, que o Tesouro Nacional, né, e o Banco Central deram 1 trilhão de reais para os bancos. Aí, quando o governo fala que está gastando, porque para eles é gasto, não é investimento, está É, gastando 200 milhões, 200 bilhões com o auxílio emergencial, eles acham que isso é demais. Né? Quando é para o povo é demais, quando é para os ricos é besteira, é de menos. E ainda tem gente que o auxílio era emergencial, a palavra fala emergência, emergência é para ontem. Tem gente que ainda nem recebeu esse dinheiro, que deu entrada há é. séculos de urubu e até agora nunca, não viu nem a cor do dinheiro. Tem gente que foi aprovado em junho e só vai receber final de setembro, né? Então, de emergencial não tem nada. Então, é um descaso muito grande por parte do Poder Executivo nessa questão do combate ao Covid-19, do ponto de vista da questão de saúde e também na questão da proteção social. E é um debate que deve ser constantemente, né, feito constantemente. Uma vez alguém disse assim, poxa, de novo vai falar sobre pandemia e desigualdade. Claro, é presente. Se a gente deixar de falar, se a gente deixar de problematizar, é, fica naturalizado demais as coisas. Então a gente não pode naturalizar. O cabelo tá grande, é isso. Bom, a guerra é pelo auxílio funeral. É, Milane. Ultimamente a guerra é salve-se quem puder. Tá É. muito mais um governo, as políticas de mortes do que de vida, né? Além disso, os empobrecidos estão mais sujeitos à falta de equipamentos de saúde necessários nas casas, né? E entre outras coisas. O outro ponto é a questão, ainda é nessa questão econômica. O Brasil já vinha em situação de decadência, já vinha em situação de decadência, lá inclusive, desde o final do governo Dilma. Se agravou com Temer e se agravou agora com as políticas do Paulo Guedes. Então já vinha nessa situação de decadência. Olha, de 2015 até 2018, a renda total caiu para 39%, quase 40%. Então, as pessoas ficaram mais pobres e os mais ricos ficaram mais ricos ainda. Por outro lado, isso de 2015 a 2018. Por outro lado, né, 18 brasileiros entraram na lista de bilionários da revista Forbes em 2019, no ano passado. Então a gente vê aí que existe uma disparidade muito grande nessa questão de igualdade de renda. Se não tem igualdade de renda, se não tem trabalho, se não tem emprego, se não tem um equilíbrio, né, sempre vai haver a pobreza. E aí a pobreza ela é um projeto porque sustenta esses poucos que tem muitos, né? A ideia seria partilhar a riqueza, né? Socializar a riqueza. Todo mundo ter direito de comprar um carro, todo mundo ter direito de comprar uma roupa,
uma roupa de qualidade, boa, todo mundo ter o direito de comer em qualquer lugar que possa comer, né? Viver numa ideia de igualdade social, a ideia também de justiça social, e entre outras coisas. Aí vem aquela ideia, né? Chibom, bom, bom, o de cima sobe e o de baixo desce. Aí, outro ponto que torna-se evidente a correlação entre crises econômicas e o aumento das desigualdades. Nessa crise sanitária, tornou-se mais evidente o aumento das desigualdades, né? Na questão econômica. Quanto mais forte a crise, mais será o desemprego. E quanto maior for o desemprego, menos são os salários. Ah, não tem emprego, olha, só tem esse, e você vai ganhar tanto, vai querer ou não. Se não quiser, tem outro para assumir a sua vaga que quer. Então vai logo nessa ideia do assédio moral. É um projeto, né? Essa crise é um projeto, porque vai manter, é o pilar dos que ainda permanecem aí bilionários, dos poucos que são bilionários no Brasil, e um país tão rico, ainda tão rico como o nosso, existe uma grande concentração de renda nesse sentido, né? E a projeção para 2020 ela é bem pessimista nesse sentido, porque são estimados pelo menos uma queda de 5% no PIB em 2020, que isso representa entre 2,5 milhões a 3 milhões de desempregados. Pode chegar até 3 milhões de desempregados. Estava vendo que surgiu uma pesquisa há 15 dias, e dizia que hoje existe mais pessoas desempregadas no Brasil do que empregadas. E aí a gente está numa crise sanitária, as pessoas estão tentando sobreviver, e a principal pauta hoje em dia do governo é se vai investir em privatizações ou não. Enquanto tem gente morrendo, o governo tem que fazer a vontade do mercado financeiro, dessa elite que pauta esse mercado, dessas ideias da privatização. Né? E aí, quem são os atingidos com tudo isso? Os desempregados. Nós, pobres, marginalizados, nós, pobres, desempregados, os que têm empregos formais ou informais, né? Estão impedidos da realização da atividade econômica de compra e venda. Então, não está circulando dinheiro como deveria circular. Porque quem não tem emprego não tem como comprar. Se não tem como comprar, perde todo mundo nesse sentido, né? Então perde todo mundo. E aí ganham as concentrações dos grandes cartéis, os comerciantes pequenos fecham, ou vendem o seu comércio para um grupo econômico maior, e aí gera uma concentração maior também de renda e dos cartéis, e entre outras coisas. A outra questão que eu já falei é essa da centralização dos grupos econômicos, no sentido de comerciantes. Então, o que é necessário agora? A gente também, ao mesmo tempo que a gente tem que problematizar, a gente também tem que apontar os caminhos, né? Para onde a gente deve seguir. Eu não anotei aqui, mas eu diria que é necessário. Tem um amigo chamado Elcio que foi para São Bernardo do Campo para trabalhar. Justamente. Está aumentando também essa questão as pessoas saindo da sua terra para buscar migração, né? A migração, buscar um outro lugar. Então, o que é necessário? Penso que, inclusive voltou a ser tema dessa semana, inclusive para quem assiste os jornais, tem sido a pauta política dessa semana, né? Que são essas privatizações e a PEC do teto dos gastos. Então, compreendo que é urgente e necessário revogar essa PEC dos gastos, né? Que aí vai gerar mais políticas públicas, principalmente nesse período de pandemia. Então, políticas públicas que diminuem os efeitos da crise sobre a população empobrecida. Foram cortados 20 bilhões a menos
para o SUS. E se hoje a gente está conseguindo salvar muita vida, mobilizar muita gente, é graças ao Sistema Único de Saúde, Quem um está segurando padrão as pontas é internacional, o SUS, bem né? avançado. Hã? Quem está segurando as pontas é o SUS, né? Porque o É o SUS, o sistema particular de saúde não está nem querendo isso, então está sobrando quase que 100% para o SUS. pois é, então são 20 bilhões a menos nessa projeção dos 20 anos sem investimentos em saúde, em educação, nas políticas públicas, né, essenciais. Então quem perde somos nós. Tudo isso para fazer a vontade de um grupo político, de um sistema político, do tal chamado mercado financeiro. Ah, a bolsa foi nas alturas porque alguém falou que é contra a privatização. Então, quem ganha não somos nós. Quem ganha são os de fora, né? Essa política neoliberal que entrega as riquezas do Brasil, o Brasil não ganha. Quem ganha são os de fora. São os tais investidores estrangeiros, enfim. Lembrando que o SUS, apesar de seus problemas, ainda é um sistema modelo. É o pior que já tivemos, recuperar esse país. Justamente, David, sem investimento na ciência, essa negação da ciência gerou muita questão, contribuiu muito também para o agravamento das desigualdades sociais, né, negando a ciência, negando esse processo de educação, de investimento. E aí, além de investir na ciência, o outro caminho é aumentar a transferência de renda. Ou seja, olha, esse auxílio emergencial ele deveria abranger mais pessoas, né? Fez uma peneira, nem todo mundo teve. Muita gente que estava precisando não teve acesso ao auxílio emergencial. Ele não é a transferência de renda. Né? O governo ele não está transferindo a riqueza que já tem. As pessoas, isso é graças aos impostos das compras e vendas e tal. E aí taxar as grandes fortunas. Querem taxar os livros, né? Dizem que Eu já tenho um monte de livro é livro aqui, elite. aí agora já é caro ter livro, aí vai taxar os É, livros, vai ser mais caro ainda para comprar livro. pois é. Então, dizem que querem taxar os livros. Então, tanta gente aí que está sonegando imposto, tanta gente aí que deve milhões, tem grandes fortunas, então precisa ser taxado isso para resolver os problemas. Aumentar as políticas de proteção social. Tem muita gente na rua, muita gente voltou para a rua, muita gente dormindo na rua. Nessa crise agravou ainda mais tudo isso. E, e aí os resultados percebidos nos últimos 4 anos são esses. Nessa crise aumentou tudo isso. Então, eu queria, quando eu falo em desigualdade social, como eu já tinha dialogado em outras lives sobre educação, sobre a desnaturalização das coisas, então foquei muito mais nessa questão, trouxe mais provocações, né? A gente mais provocações. Eu gosto mais de trazer provocações, fazer alusões, porque aí o debate ele não morre por aqui. A gente vai dialogando em casa, com os amigos, entre outras questões. Beleza. É isso. Antes das suas considerações finais, eu já queria convidar todo mundo que está online hoje. Na próxima semana vai estar aqui a Milane Oliveira, a minha colega de trabalho lá da Uninter, e ela vai estar trazendo o Bruno Lisboa, que ele é advogado e consultor imobiliário. Ele vai falar como ficam os contratos, né, em tempo de pandemia. Tanta gente perdendo o emprego, como é que ficam os contratos de aluguel e outros contratos, né, de locação Uhum. nesse tempo de pandemia. Então não percam, na próxima quinta-feira a Milane Oliveira vai estar aqui com o Bruno Lisboa, que é advogado e consultor imobiliário. E antes também das considerações finais do Wellington, que a gente só tem 5 minutinhos, é falar que a promoção, olha aí os
aqui. São dos meios dos pais, com 50% de desconto nas mensalidades e o curso de inglês grátis. Wellington, por favor, as suas considerações finais. Primeiro, agradecer o convite. Eu sempre gosto de estar partilhando essas ideias, que não parem por aqui, né? Que todas as provocações que a gente traz, que a gente faça em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, né? É importante parar para analisar a realidade que a gente vive. E analisar e apontar caminhos. São 40 e tantos minutos de live, praticamente. Então não dá para a gente dialogar, porque é um tema muito extenso, mas dá para a gente trazer provocações. Eu queria encerrar com a letra do Paralamas do Sucesso. Pode ser? Pode sim, fica à vontade. Rapidão, porque já está terminando. Tá. Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz do sonho para o mundo de quem já não queria. Palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhes nega oportunidades. Mostra a face dura do mal. Alagados, Trenchal, favela da maré, a esperança não vem do mal, nem das antenas da TV. A arte de viver na fé, só não se sabe fé em quê. Então, o pobre é pobre porque Deus quer. Muito obrigado. Tchau, tchau, minha gente. Até a próxima quinta-feira com mais uma live. Muito obrigado, Wellington. As suas contribuições foram maravilhosas. Eu sempre fico assim muito boquiaberto, né? Eu lhe conheço pessoalmente e sei que É porque você foi um dos meus formadores, né? Então herdei isso também. Eu tenho um prazer imenso em estar aqui compartilhando esses momentos com vocês. Para vocês que estavam conosco até agora, muito obrigado pela audiência. Esse vídeo vai continuar, né, vai ficar lá na nossa IGTV e você pode assistir quando você quiser. Tá bom? Uma boa noite para todo mundo e um bom fim de semana. Boa noite, tchauzinho. Eu, Alexandre Pires.